Mateus 16, a partir do versículo 5, diz o texto sagrado: Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo-o Jesus, disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Vamos orar? Pai Santo, Senhor, nós recorremos a Ti e ao Seu trono de graça para esse momento, Senhor, tão sublime e importante do culto ao Senhor, que é o momento da Sua palavra exposta a nós. Pai, encarecidamente rogamos a Teu Espírito que venha sobre nós, Senhor, com espírito de revelação, entendimento, sabedoria, aplicando em nós a Tua palavra revelada em nossos corações. Senhor, não deixe que Sua boa semente seja desperdiçada, que ela caia, Senhor, em nossos corações e produza frutos para o louvor de Sua glória. Que o calor, que o cansaço, que as preocupações, Senhor, da vida não roube a semente que é a Tua palavra neste momento. Venha sobre nós, Senhor, a fim de que a Sua palavra seja a Sua voz ecoando em nossos corações, a fim de que Seu reino avance, a fim de que sejamos transformados à imagem do Seu Filho, e o Senhor receba a glória para si. No nome de Jesus choramos. Amém. Na semana passada, nosso pastor Wesley esteve pregando o capítulo 16 e nós vimos que no capítulo 16, essas duas seitas, e o pastor é bem enfático em dizer que eles eram seitas, a dos fariseus e a dos saduceus, essas duas seitas que criam diferente uma das outras. Por exemplo, os fariseus acreditavam na ressurreição do corpo, os saduceus não acreditavam, não criam que o corpo seria ressuscitado. Ambos divergiam nas suas crenças, mas ambos se juntaram no capítulo 16 para atacar Jesus. Eles se juntaram para tentar achar um erro, para pegar Jesus, para atacar Jesus. E eles chegam diante do Cristo pedindo um sinal. Nos dá um sinal. Já que você se diz Filho de Deus, se diz o Messias, nos dê um sinal. E Jesus diz para eles que não daria sinal algum, senão aquele, o do profeta Jonas. Não deixou sinal nenhum a eles. Portanto, o capítulo 16 são essas duas seitas tentando atacar o mestre.
E por sinal, eram as religiões da época de Cristo mais influentes. Esses dois grupos são os dois grupos religiosos no período de Jesus mais influentes em Israel, em Jerusalém. Os fariseus, os saduceus, era a cúpula religiosa. Eram eles que detinham o poder da religião. Eram eles que no período de Jesus interpretavam a lei, mas interpretavam de acordo com os seus olhos, de maneira equivocada, de maneira errada, e eles estão diante de Cristo para o atacar. É inclusive os fariseus mais para frente que vai se reunir e fazer a cabeça de Pilatos para que crucificasse Jesus. São os religiosos, a cúpula religiosa que induz os romanos a matarem Jesus. E esse foi o capítulo 16 que nós vimos. E o versículo 4, Jesus sai do meio deles, sai do meio dos fariseus, do meio dos saduceus, Jesus se retira deles e entra o versículo 5, que é o versículo da nossa exposição de hoje. O versículo 5 inicia dizendo: ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Esse outro lado aqui é o lago da Galileia, ou corriqueiramente conhecido como Mar da Galileia, mas na verdade era um grande lago. Os discípulos atravessam o outro lado do Mar da Galileia, e o texto diz que eles esqueceram de levar pão. Eles não levaram pão consigo, eles atravessam. Jesus se retira do meio dos fariseus, do meio dos saduceus. Juntamente com seus discípulos, eles atravessam para o outro lado do Mar da Galileia. E o versículo 6, Jesus olha para eles e diz: Pedro, João, Tiago, os seus discípulos ao seu redor, Jesus olha para cada um deles e diz: tomem cuidado. Tomem cuidado. Estejam alertas com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus está olhando para cada um deles, os seus discípulos que estão diante dele, para Pedro, para João, para Tiago, para André, para Filipe, e olhando nos olhos dele, ele diz: cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento dos saduceus. E aí os discípulos ouvem isso da parte de Jesus, versículo 7, e começam um a olhar para o outro. Imagina Pedro cutucando João, dizendo: acho que ele está falando que a gente esqueceu o pão. Imagina André, Tiago, um cutucando o outro, um dizendo para o outro. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Jesus está falando sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus, e eles estão achando que Jesus está falando do pão material. E aí Pedro olha para João e diz: a gente esqueceu de trazer pão. João olha para Filipe e está falando porque não trouxemos pão. A gente pode perecer sem pão. Cadê o pão? Não trouxemos pão. O pão que nós tínhamos que trazer não veio com a gente. Eles estão dizendo entre si, de repente, versículo 8, percebendo Jesus que eles estavam dizendo entre si essas coisas, percebendo que eles estavam falando do pão material, que eles estavam um olhando para o outro e preocupados com o pão, Jesus diz: por que discorreis entre vós? O que vocês estão dizendo entre vocês a respeito
de não ter pão. Jesus diz: homens de pequena fé. Por que vocês estão preocupados com o pão material? Por que vocês estão dizendo entre si a respeito do pão, a respeito da comida, a respeito daquilo que é perecível? Por que vocês são homens de pequena fé? Versículo 9. Vocês não compreenderam ainda? Não só não compreenderam, vocês também não lembram do que eu acabei de fazer? Vocês não entenderam e não lembram que eu alimentei 5.000 homens? Não são 500, não são 1.000, são 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E naquela ocasião, só tinha 5 pães e 2 peixes. Felipe, você não lembra o que eu acabei de fazer? André, você não compreende, você não lembra o que eu acabei de fazer? Só tinha 5 pães, 2 peixes, e eu alimentei 5.000 homens, sem contar com as mulheres e as crianças, e vocês estão preocupados com comida, com o pão. Ele vai mais, versículo 10. Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? No capítulo 15 foi isso. Versículo 37 e 38. Sobraram 7 cestos cheios. Só tinha 7 pães, e ele alimentou 4.000 homens. Essa é a segunda multiplicação. Acabou de acontecer agora. Vocês são homens de pequena fé, porque aquilo que é natural, melhor, aquilo que é perecível, eu posso alimentar vocês. Vocês estão preocupados com o pão, não é do pão. A minha preocupação não é do pão que eu estou falando com vocês. Não é daquilo que é perecível, não é daquilo que é material. O que eu estou tratando com vocês, Jesus dizendo para eles, não é daquilo que é perecível. Vocês estão preocupados com aquilo que é material, com aquilo que é perecível, com o pão. E vocês têm pouca fé. Porque eu acabei de multiplicar. Será que vocês acham que eu não posso dar pão para vocês comerem? Eu tive misericórdia daquela multidão que poderia voltar para suas casas e se desfalecer no meio do caminho. Eu multipliquei para eles não morrerem. Vocês acham que eu não vou cuidar de vocês? Nós somos como os discípulos. Nós nos preocupamos com o que é material. Nós nos importamos com o que é perecível. E Jesus já deu várias demonstrações que tem cuidado da sua vida, mas todo mês a gente fica descabelado com aquilo que é material. Jesus está dizendo, vocês não viram o que eu fiz? Vocês acham que eu não vou cuidar de vocês? Vocês acham que eu não vou cuidar de vocês? A maior importância de Jesus com as nossas vidas não é daquilo que é perecível e daquilo que é material. É isso que Jesus está dizendo aqui para eles. Eu cuido daquilo que vocês precisam. Eu cuido daquilo que é básico na vida de vocês, daquilo que é material, e faço às vezes milagres, ainda mais, coisas que vocês nem podiam, eu faço, eu cuido. Mas o maior propósito de Deus para as nossas vidas nunca foi aquilo que é material, aquilo que é perecível para nós. Homens de pequena fé. Será que vocês não compreenderam? Primeiro, vocês não entenderam quem é que está andando com vocês? Vocês não entenderam quem é que está ao lado de vocês?
Vocês não viram 5.000 sendo alimentados? Vocês não viram 4.000 sendo alimentados? Vocês não viram as crianças comendo, as mulheres comendo, os homens comendo? Vocês não viram que sobrou cesto? Só tinha 7 pães. Vocês não compreendem quem é que está com vocês? E outra, vocês não lembram? Quem é o seu pai? Será que você compreende quem é ele? Que disse, o homem mau sabe dar coisas boas aos seus filhos, os homens maus. Imagine o Pai Celestial, o que ele não pode dar? Vocês compreendem quem é o Pai de vocês? E outra, vocês lembram até aqui o que ele tem feito? Ele tem deixado faltar o pão de cada dia na tua mesa? E graças a Deus aqui na Soma, todo mundo anda no estilo, né? Na beca. Ele tem deixado faltar a roupa, a comida, a bebida. Ele abençoa até mais do que a gente precisa, irmãos. Tem gente que viaja, tem gente que faz academia, um monte de coisa. Ele abençoa até mais do que a gente precisa. Será que você não lembra do que ele tem feito? Por quê? Se descabelar, se preocupar. Ah, é o pão. Não é o pão. Não é o pão que Jesus está falando com eles. Não é o pão a maior preocupação de Jesus na nossa vida. Não é. O que é central, o propósito de Deus central para a nossa vida, não é o material, embora Ele dê, embora Ele dá. Será que vocês não compreendem? Felipe, você não compreende quem é que está diante de você? André, você não lembra o que eu acabei de fazer? A gente fica, como é que vai ser mês que vem? Como é que vai? Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. E como é que vai ser isso? E como é que vai ser aquilo? E a porta de emprego? E aquele negócio? Será que você não tem visto Ele cuidado de você? Talvez não seja da maneira que você queira, mas Ele tem cuidado. Não é do pão perecível a minha preocupação e o que eu estou falando com vocês, discípulos. Versículo 11. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de material de pão? Jesus está dizendo para eles, o que eu estou tratando com vocês não é daquilo que é perecível, eu não estou falando do pão. O pão eu posso dar, mas vocês estão preocupados com o pão. A cabeça de vocês está no pão, a cabeça de vocês está na casa própria, a cabeça de vocês está no carro do ano, a cabeça de vocês está na roupa nova. Não, não é disso. Não é do material, não é do perecível. Embora eu abençoe vocês e vocês não lembram do que eu fiz, vocês não compreendem quem sou eu, por que vocês têm pouca fé? Certa vez ele disse assim, olhem para as aves dos céus. Olhem para elas não trabalham, tem nem casa onde morar, mas nenhuma delas fica sem o alimento de cada dia. Eu amei uma vez o pastor Wesley pregando, ele disse, sabe o farelo que cai na rua quando você come alguma coisa? É a providência de Deus para as aves. Deus não deixa faltar para ela. Não vai ter filé mignon, mas Ele não deixa faltar. E se tiver também é Ele que mandou. Aí ele diz, olha para os campos, olha, está verde, bonito, florido. Nem Salomão com toda a sua glória se vestiu tão bonito como os campos. Sou eu que visto os campos. O que eles fizeram para ficar assim? Nada, eu vesti eles. Aí Jesus diz, será que o Pai de vocês não vai cuidar de vocês? Vocês, Felipe, vocês, André, Mateus, vocês não compreendem que eu não estou falando do pão perecível. E o Evangelho nunca foi o pão terreno. O Evangelho nunca foi o pão terreno. Deus dá, mas não é o propósito principal dele. Eu não estou falando com vocês do pão perecível, e sim, fiquem alertas, tomem cuidado com o que, Jesus?
com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Fiquem em alerta com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Versículo 12. Então, agora veio a revelação para eles. Entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento dos pães. Então eles entenderam que Jesus não estava falando daquilo que era material, mas da doutrina, do ensino, da heresia dos fariseus e dos saduceus. Jesus, ao falar aos discípulos a respeito do fermento, ele usa uma linguagem da culinária. E as irmãs aqui, ou irmãos também, eu não tenho essas habilidades, eu não tenho essas graças. Infelizmente, Deus tem que me dar graça, porque mal eu sei fritar um ovo. Sabem que se botar um pouquinho de fermento, pipoca, né, pastor? Pipoca eu sou fera, pipoca eu sou bom, pastor guarda a minha pipoca. Sazão com sazão. Se botar um pouquinho de fermento na massa, a massa cresce. Então Jesus está usando a linguagem do fermento para as heresias dos fariseus e dos saduceus, para o ensino errado deles, a respeito de quem era Deus e de quem era Cristo, a respeito de quem era o Messias. Ele está dizendo, fiquem alertas, tomem cuidado com o que os fariseus e os saduceus andam ensinando. Vocês acabaram de presenciar comigo, do outro lado do mar da Galileia, eles tentando me atacar, me pedindo um sinal. Eles são seitas, eles são hereges. Tomem cuidado com eles, porque é como um fermento. Olha isso, um pouco de fermento tem a capacidade de penetrar em toda a massa e fazer toda a massa crescer. O fermento penetra, influencia toda a massa. O falso ensino tem o mesmo efeito que um fermento. Um pouquinho arrebenta tudo, destrói tudo. Assim como o fermento, o falso ensino também vai se enraizando, vai se infiltrando, influenciando e contaminando toda a massa, toda a igreja, todo o cristão, o casamento, a vida financeira dele, toda a vida dele. O que Jesus está dizendo nesse texto é: cuidado com os falsos ensinos. Cuidado com os fariseus e com os saduceus. Os fariseus eram uma cúpula religiosa da época de Jesus, que interpretavam de maneira equivocada a lei. Os fariseus, eles eram legalistas, rígidos quanto a isso. Eles se preocupavam com o externo e não com o interno. Eles se preocupavam em fazer para Deus para receberem a salvação. Eles eram legalistas. Eles ocupavam esse lugar e eles interpretavam a lei de acordo com a ótica deles, com a tradição dos homens. Eles se preocupam mais com a tradição do que com a verdadeira religião. Os saduceus eram um grupo menor, ricos, tinham influência política, e eles não acreditavam na ressurreição do corpo. Diversas heresias eles ensinavam, e eles eram apegados àquilo que é mundano, ao materialismo mundano, presos aqui e no agora. Eles eram presos no aqui e no agora. Portanto, é o retrato dos falsos ensinos do século 21. Fariseus são os religiosos legalistas, que querem receber a salvação por conta própria, pelo mérito. Saduceus são os materialistas mundanos, presos no aqui e no agora. Cuidado com eles. A doutrina dos fariseus era esse legalismo rígido. O que a gente vê hoje, irmãos?
Hoje a gente tem lenço ungido, tijolo espiritual, água que cura, vassoura do fogo. Tudo isso sendo vendido. E pasmos, irmãos, o povo paga e gosta. É a antiga ideia que o homem tem que fazer alguma coisa para atrair o amor de Deus ou merecer sua salvação. Como se o homem fosse o salvador da vida dele mesmo. Legalismo. O Brasil precisa do evangelho. Não é o evangelho misturado com ingredientes do paganismo, mas o evangelho puro e simples, o evangelho da graça salvadora de Deus. O evangelho que proclama Jesus como Senhor e Salvador, o evangelho que anuncia que Jesus já pagou todo o preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Cuidado com o que você tem ouvido, irmãos. E aí é triste, porque a gente tem muitos irmãos na fé, sinceros, sendo levados por qualquer vento de doutrinas, sendo levados como a onda do mar, acreditando em tudo e em todos. Nem todo mundo que abre a Bíblia prega o evangelho. Isso aqui sem o evangelho é uma bomba para destruir. Isso aqui só faz sentido quando é o evangelho. Legalista, Jesus está dizendo, cuidado com eles. Cuidado com eles. Cuidado com os saduceus. Esse povo que não crê na ressurreição. Esse povo que é preso ao materialismo, preso no aqui, no agora. Cuidado com esse povo, cuidado com essa teologia da prosperidade. Cuidado com os coach. Cuidado. Cuidado porque eles distorcem o evangelho, distorcem a Bíblia, jogam um pouquinho de fermento e leveda toda a sua vida, arrebenta toda a sua vida. Jesus já havia dito no capítulo 7, versículo 15, olha o que Jesus diz, Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, tomem cuidado dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos falsos pregadores, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas. Parece que é evangelho, tem cara de evangelho, parece que é igreja, mas por dentro são lobos roubadores. A ovelha sangra e eles enriquecem. A ovelha geme e eles enriquecem. Cuidado com eles, Jesus está dizendo, são roubadores. Eles arrancam a lã da ovelha. Eles arrancam a lã da ovelha. São roubadores, são falsos. Jesus disse que uma das marcas do fim, da vinda dele, Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 23. Olha o que ele fala a respeito de uma das marcas do fim, da vinda dele. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, eis aqui o Salvador. E naquele contexto, isso fazia muito sentido. Porque aparecia vários falsos messias naquela época. E alguém dizia, eu sou o Cristo. E Jesus está dizendo, alguém vai dizer por aí que é o Cristo. Ei-lo ali, não acrediteis. 24. Porque surgirão falsos cristos. Que mais, Jesus? Falsos profetas. E o que esses falsos fazem? Operam grandes sinais. Ok? Grandes sinais e prodígios.
Meu Deus, tu viu aquele irmão? Falou o CPF de não sei quem. Meu Deus, tu viu? Ele falou a cor do carro de fulano. Será que Deus não conhece a cor do meu carro, meu CPF? Oxe. Não, mas tu viu? Não, só tem que ir naquela irmã. Quando ela ora, é o que? Feiticeira? Quando eles operam sinais, prodígios. Oh, irmãos. Mas com o intuito de enganar, se possível. É uma hipérbole, é uma figura de linguagem, se possível. Nunca vai enganar os eleitos, se possível. Ele está dando a ideia, Jesus está dizendo a ideia. Eles são tão enganadores que, se possível, enganaria até os eleitos, até os escolhidos, se fosse possível. De tão enganadores que eles são. Quem que você bota na sua televisão para falar lá? Não, Alex, eu tenho maturidade, eu sei pegar o que é bom. Beleza, eu também acho que eu consigo, mas às vezes é melhor a gente vigiar, irmãos, porque o fermento vai entrando devagarzinho. Daqui a pouquinho a gente não está crendo mais que a Bíblia é palavra de Deus, contém a palavra de Deus. Daqui a pouquinho a gente está achando que a Bíblia não é a revelação de Deus, é uma figura de linguagem daquela época, que Paulo era machista. Meu Deus, irmãos. A Tuane agora, no momento do café. E eu amei que ela falou assim, eu estou perturbada com isso aqui, Alex. Aí ela me mostrou no podcast um cara falando que a igreja vai ser arrebatada não. Ele falou, os judeus vão ser. Olha lá, ó, e na Galileia eu vou vos arrebatar. Falou que só Israel vai ser arrebatado. Meu Deus do céu. E eu amei que ela falou assim, isso aqui é revoltante. É revoltante. A heresia estraga, corrompe, arrebenta o corpo de Cristo. Eu amei uma frase, ou ouvi, ou li, não lembro, que dizia, uma boa teologia tem uma vida boa, uma má teologia tem uma vida ruim, uma qualidade de vida ruim. E eu era esse adolescente, que uma hora eu pensava que estava salvo, uma hora eu pensava que ia para o inferno. Uma hora eu pensava que eu era crente, uma hora eu pensava que era ímpio. Uma má teologia. Eu achava que a salvação estava condicionada a mim, ao que eu faço, e não o que Cristo fez. Aí quando eu acordava dentro de casa, não via minha mãe, não via ninguém dentro de casa, eu falei, pronto, Jesus voltou. Eu vou para o inferno, vou ficar na grande tribulação. Por quê? Eu tinha uma má teologia, então eu tinha uma má qualidade de vida, eu tinha uma vida ruim, eu vivia ruim, porque eu entendia errado. Uma das marcas é que parece que eles fazem sinais. Parecem que eles fazem prodígios, mas é tudo engano. Lembra os magos, os feiticeiros lá no Egito? Deus falou assim para Moisés, Moisés, para eles verem que eu sou Deus, leva o teu cajado no Egito. Quando tu chegar diante deles, joga o cajado no chão. Quando o cajado cair no chão, o cajado vai virar cobra. Aí tu pega na ponta da cobra, vai voltar a virar cajado. Moisés foi lá para o povo egípcio crer que só o Senhor era Deus, jogou, virou cobra. Outra vez, Deus falou para Moisés, Moisés, bota a mão dentro da roupa. Depois tira, vai ficar com lepra. Coloca de novo e tira, vai ficar limpa. Aí os feiticeiros fizeram também, mas era tudo engano, era tudo mentira. Jogavam cajado, tiravam, era tudo mágica. Jogava a cobra do outro lado, era tudo mentira. O diabo engana. Cuidado, porque eles fazem sinais, prodígios para enganar, se possível, se fosse possível, até os eleitos. Põe outro versículo, 25. Vede que vê-lo tenho, que eu estou predizendo, que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ele no interior da casa, não acrediteis. Jesus está apontando que um dos sinais da segunda vinda é o surgimento dos falsos profetas,
dos falsos ministros, dos falsos irmãos pregando e promovendo um falso evangelho. Olha o iPhone, é X, mas para ter o X tem que passar pelo... Jesus amado, e milhões e milhões e milhões de curtidas. O Evangelho, a cruz de Cristo, a salvação, a vida eterna, o reino de Deus. Cuidado, acautelai-vos com os falsos profetas. O engano religioso está em alta, novas seitas, novos ensinamentos se multiplicaram. Haverá falsos profetas, falsas doutrinas, falsos milagres. Irmãos, se Jesus não falou aquilo, se os apóstolos não falaram aquilo, se os pais da igreja não falaram aquilo, se os pré-reformadores não falaram, se os reformadores não falaram, e se os teólogos da atualidade não falaram, rejeita, é heresia. Tem grande chance de ser heresia. Acautelai-vos com os falsos ensinos. Olha o que Marcos capítulo 13, versículo 22 e 23, Jesus diz. 13, 22. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, de novo, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. 23. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Não era esse não, mas amém. Põe 1 Timóteo 4, 1 Timóteo capítulo 4. Olha lá. O apóstolo Paulo, aconselhando o seu filho na fé, já está atuando como pastor, um jovem pastor na igreja de Éfeso. Paulo está dizendo para Timóteo, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, vão abandonar a fé, vão largar a fé, vão amar mais esse século, esse mundo, mais o príncipe deste mundo que é o diabo, vão amar mais as paixões da carne, vão se apostatar da fé, vão meter o pé da igreja, vão meter o pé de Cristo, do Evangelho, por obedecerem. Por que eles vão embora? Por que eles vão largar tudo? Por que eles vão se desviar? Por que eles vão encher a cara? Vão viver de acordo com como eles querem? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Falsos pregadores, falsos profetas, falsos ensinos, falsos pastores são ensinos de demônios. Falsas igrejas são sinagogas de Satanás. É Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que está falando, não é o Alex. Eu só estou repetindo o que ele está falando. Eles vão apostatar da fé porque eles creram, eles acreditaram nos espíritos enganadores e nos ensinos de demônios. O pastor falou semana passada, ecumenismo. Não, todo caminho leva a Deus. Não, eu posso ir lá no espiritismo, no candomblé, aí eu venho na igreja, ele é Deus, eu estou lá, eu estou aqui, eu vou para o céu. Ensinos de demônios. Versículo 2, Paulo continua. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Ele entra na consciência dos homens, cauteriza, faz uma lavagem cerebral, ensino de demônios. Põe para a gente 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos
repentina destruição. Eles trarão heresias destruidoras, ao ponto de negar que o Senhor é soberano. Infelizmente, as faculdades teológicas, que na época dos reformadores era uma bênção. As grandes faculdades de hoje em dia, antigamente, tinha que ter teologia, e teologia bíblica, saudável. Crente falando lá, infelizmente hoje nas faculdades de teologia, encharcados de teologia liberal. Não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, ensinando ela. Os caras zombam de Deus. Não acreditam que o Senhor é soberano e que os resgatou. Mas haverá um dia. Pedro está dizendo ali no finalzinho que haverá um dia de prestação de contas, e eles serão por Deus destruídos. Haverá um dia que eles vão se comparecer diante do trono branco, e o Senhor vai estar diante deles dizendo: zomba de mim agora, ensina o meu nome errado agora, fala que eu não existo agora, zomba da minha cara agora, serão destruídos, receberão a ira vingativa de Deus. Que o Espírito de Deus cause temor e tremor em nós. Que Deus me guarde essa manhã, para que eu não fuja das verdades do Senhor. Por último, 1 João capítulo 4, versículo 1, olha o que João diz: amados, falando às igrejas da Ásia Menor, amados, não dá bola para essa gente não segue esse povo não curte esse povo não dês crédito, não perde teu tempo com eles não, irmãos. E aí a gente, não somos a melhor igreja, Deus me livre, não existe melhor igreja, só aquela do céu, mas existem igrejas saudáveis que sangram para pregar o santo evangelho de Deus, e infelizmente, muitos não dão valor. Muitos não dão valor. Muitos não dão valor. Acho que o Espírito de Deus venha sobre nós, nos despertando e nos conscientizando da verdade do Evangelho de Deus. João está dizendo: não descrédito a qualquer espírito. Esse espírito ali é a qualquer ensino. Não dê crédito, não dê atenção a qualquer ensino, antes prova. Igual os crentes da Bereia. E olha que não era o Alex pregando lá, era o apóstolo Paulo. E Paulo pregava e o povo bereano estava aqui, ó. Deixa eu ver se é verdade. Aqui, ó. Deixa eu ver se está de acordo. Prova os ensinos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Deus tem seus obreiros e o diabo também tem. Deus tem seus pregadores e o diabo também tem. O diabo está sempre querendo copiar Deus, mas para enganar. Provam os ensinos, acautelem-se, tomem cuidado. Vejam se está de acordo. Irmãos, a principal obra de Satanás, ele não vem de chifre, de capa vermelha, tridente na mão, sou o diabo. Ele não vem assim. A principal obra de Satanás é promover engano. Engano, mentira, distorção da verdade de Cristo. Só vê o primeiro pecado. Como que foi o primeiro pecado, o pecado original? Ele enganou Adão e Eva. A principal obra do diabo é enganar. Levar o homem ao engano, à distorção da verdade de quem era Cristo. Aí Jesus está dizendo: Pedro, cuidado. João, cuidado. Filipe, cuidado.
André, cuidado. Mateus, cuidado com eles que estavam lá do outro lado do mar da Galileia tentando me atacar. Eles querem distorcer a verdade de quem eu sou. E no próximo texto, Jesus vai fazer uma pergunta para os discípulos: quem ele era? Cuidado, eles não sabem quem eu sou e estão distorcendo quem eu sou por aí. Na verdade, nem o Pai eles sabem quem é. Eles interpretam o caminho para o Pai errado. Cuidado com eles. E a voz de Deus para nós essa manhã é: cuidado com os falsos ensinos. Acautelai-vos. 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 Com a distorção, com a heresia, com o engano. Acautelai-vos. Com o liberalismo teológico. Acautelai-vos. Acautelai-vos. Para os que não têm maturidade para isso, eu digo, nem vai. E para os que têm também, fuja. Acautelai-vos. Porque está assim por aí. Está assim por aí. Mas aqueles que são a ovelha de Cristo, ouvem a voz do seu pastor e seguem. Aqueles que são os eleitos de Deus, ouvem a voz do seu pastor e seguem. Irmãos, a gente só não debandamos para o lado de lá por causa da graça de Deus em nós, porque Ele tem nos preservado nele, está no santo evangelho, está no puro evangelho, está em Cristo. Não quer dizer que é mérito nosso, não quer dizer também que foi por nós, foi Ele mesmo quem tirou a venda dos nossos olhos e disse: esse é o santo evangelho que te resgatou, esse sou eu crucificado na cruz. Foi Ele quem revelou o evangelho a nós e nos mantém na verdade, que é Ele. Não somos nós, é Ele. Eu li uma frase esses dias que diz: Deus não me salvou porque eu quis, Deus me salvou porque Ele é Deus. Eu só quis porque primeiro Ele quis. Ele me salvou porque Ele é Deus. Porque senão eu sou mais forte que Ele. Ele diz: vou te salvar. Eu digo: não, eu sou mais forte que você. Ele é Deus. E com laços de amor nos atraiu para Ele. E nós vimos o seu amor, os seus olhos de amor, e não tem como recusar esse Cristo que se deu a si mesmo por nós. Então Jesus está dizendo para eles: cuidado com os falsos ensinos. Jesus está dizendo para a igreja Soma: cuidado com os falsos ensinos. Pastor Wesley lá no salão falava muito isso. Ele falava assim: irmãos, se até eu não pregar a verdade de Deus, ensinar heresia, pode me parar na hora. Pode me parar na hora. E é isso. E é isso. A heresia destruiu mais do que a perseguição. A heresia destruiu a igreja mais do que a perseguição. Hoje a Europa é fria. Hoje a Europa não crê. Hoje a Europa é o ateísmo puro. As grandes catedrais que abarrotavam de pessoas para ouvir John Wesley, para ouvir Spurgeon, para ouvir Martin Lloyd Jones, para ouvir grandes pregadores do tempo do avivamento, para ouvir Jonathan Edwards da América, não, para ouvir os grandes pregadores na Europa, são museus hoje. E aqueles que estão lá pregam para meia dúzia de pessoas. O ateísmo varreu a Europa, o liberalismo teológico varreu a Europa. Aquilo que Deus avivou no passado, hoje está frio, murcho e apagado, gelado, sem fervor, sem vida. A Europa foi varrida pelo liberalismo teológico. Que Deus guarde o Brasil, porque o Brasil, ele é mais do sincretismo, ele é mais místico. O Brasil, ele é mais apegado a essas coisas místicas, sincréticas, híbridas, misturadas. Que Deus nos guarde, que Deus nos guarde, que Deus nos preserve nele, que Deus nos mantém nele.
que a gente não perca o trilho que é Cristo Jesus e o Santo Evangelho. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.